Boa noite, Caju, tudo beleza? Aí que a gente já ora. Já iniciei a gravação, você já tá com É a palavra aí. habilitado aí para. Eu Então tá boa, bom. boa aula para vocês, Deus Obrigado, abençoe. pastor. Obrigado. Eu vou pedir já para nós começarmos então pro meu querido amigo Caju. Caju, ora conosco, consagra essa aula aí para nós. Em nome de Jesus, querido. Amém. Vamos estar orando então em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Aleluia. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor Jesus, por nós podermos chegar aqui neste momento de aula mais uma vez. Quero agradecer pela vida daqueles que já estão presentes. Também quero agradecer, Deus, pelos ainda que estão entrando, que vão entrar. Prepara tudo, Senhor Jesus, para o Senhor falar conosco mais uma vez. Continua usando a vida do seu filho, Senhor, que está ministrando essa aula para nós hoje à noite. Em nome de Jesus, esteja presente conosco todo o tempo, nos orientando, abrindo a nossa mente e o nosso entendimento, Senhor, para poder, Senhor Jesus, aprender mais sobre ti e sobre, Senhor, a tua obra maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Caju, Rose, né? Que bom estarmos aí. Eu sei que a gente vai ter um período mais curto hoje, né? Vamos batalhar para nós darmos essa aula aí nesse período de 1 hora e meia, né? O jogo é às 9h30, né? Mas aí eu quero ver se 9 horas a gente consegue encerrar, né? Para ficar bom para todo mundo, né? Eu passei essa semana revisando a aula, estudando a aula, e confesso que tanto a aula passada que nós trabalhamos, fizemos até mesmo fizemos um resumo das primeiras 5 aulas, né? A nossa aula 6, e depois nós trabalhamos os desafios, né, da fé nesse nosso ambiente contemporâneo, né? E falamos sobre uns temas, assim, bem interessantes que a gente não fala muito, nem muitas vezes no púlpito, né? Falamos sobre eutanásia e todo aquele aspecto da bioética, né? E aí nós percebemos que estudar teologia, queridos, é assim algo muito abrangente. A gente pensa em teologia, o leigo, né, quando pensa em teologia, a gente logo pensa apenas em estudar os livros da Bíblia, nos aprofundar em homilética e pregar melhor, né? E a gente não percebe que o ramo da teologia é um ramo, dizia o meu professor de teologia, né, na faculdade, que a teologia é a mãe de todas as ciências. Talvez muitos não saibam, mas a filosofia, ela nasce da teologia. Porque quando tu vai estudar, por exemplo, os filósofos gregos, né, que é a filosofia clássica, você vai perceber que a filosofia nasce justamente para explicar a criação, explicar o transcendente. Os grandes filósofos, eles trabalhavam muito isso. Você vai ver Platão, Sócrates, essa turma toda aí da filosofia clássica, eles trabalham muito falando justamente sobre o divino. Eles trabalham muito a mitologia grega. O que é a mitologia grega? Os deuses, o panteão, né? Como surgiu o ser humano, todas essas perguntas filosóficas, aí nasce a teologia. Né? Por isso, a teologia, por muito tempo, ela foi considerada a mãe de todas as ciências. Né? Inclusive, os próprios primeiros cientistas da história, eles começam a pensar a partir da teologia. Né? É a teologia que trabalha justamente nestes campos, né? Depois, quando chega o chamado naturalismo, que há uma separação entre teologia, ciência, teologia, né? Começa a se desvencilhar da filosofia, até que chega a era da razão, e muitas vezes se tem uma ideia que o teólogo, a teologia em si, ela tem apenas um cunho religioso, mas não, a teologia é muito mais ampla. E pensando nisso, nós vamos então ver aqui a nossa, a nossa aula de hoje,
né? Vamos aqui compartilhar aqui o material. A nossa aula de hoje é uma aula que trabalha algumas coisas bem dentro da nossa realidade hoje, né? Nós vamos falar então sobre justamente isto aqui, ó. Vamos falar justamente sobre este tema, a fé cristã e os desafios contemporâneos, ou seja, os desafios que enfrentamos, né, no nosso dia a dia, enfrentamos hoje, né? O nosso querido irmão Caju já orou, né? E nós vamos então estar já trabalhando aqui essa nossa aula. É uma aula que eu acredito que a gente consegue sim fazer nessa 1h30, mas é uma aula, gente, que apaixonante. Por que apaixonante? Porque dessa aula de hoje, que eu durante a semana estava preparando para você, já estava, né, elaborada, mas eu fui estudar ela e me aprofundar, nasceu no meu coração o desejo de fazer na minha igreja uma série de sermões. E eu vou compartilhar isso com vocês a posteriori. Bom, então vamos lá. Essa é a nossa aula de hoje. Fé cristã e os desafios contemporâneos, parte 2, né? Nós vimos os desafios contemporâneos, que foi a aula passada, né? Foi o início, e aqui é a continuação, parte 2. E nesta aula, o nosso objetivo, gente, é justamente nós entendermos esses desafios que nós temos. Então, ao final dessa aula, qual é a ideia? É nós sermos capazes de analisar as características da pós-modernidade, a sua influência sobre a compreensão da verdade. Isso aqui é importantíssimo, porque aqui nós vamos entender, queridos, e obviamente essa aula, ela não é uma aula que ela é exaustiva, ou seja, não tem como abranger todos os aspectos da pós-modernidade e como isso tem afetado a compreensão da verdade. Vamos então aprender a interpretar os debates contemporâneos sobre sexualidade e gênero à luz da cosmovisão cristã. Esse é um tema que eu já tenho pregado no púlpito de minha igreja, eu tenho dado palestras em escolas, palestras, né, em acampamentos, né, a respeito da questão da sexualidade e a questão do cristianismo. Então é um tema que para mim está muito assim, muito faz parte do meu dia a dia falar sobre isso na própria igreja, né? Avaliar criticamente o impacto das redes sociais na espiritualidade, nos relacionamentos humanos. Então, é um dos objetivos nossos dessa aula, desenvolver estratégias pastorais para lidar com questões de saúde mental. E vamos ver como a questão das redes sociais e os próprios fenômenos da questão identitária, né, a questão da identidade de gênero, ou a ideologia de gênero, melhor dizendo, né, tem afetado até a questão da saúde mental de muitas pessoas. Discernir, então, o significado do discipulado cristão em uma sociedade cada vez mais secularizada e hostil à fé. Esse é o nosso objetivo na nossa aula de hoje, um dos objetivos é estes, né? Então vamos lá. A nossa introdução, nós partimos desse pressuposto. A fé cristã em um mundo em transformação. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos, querido, ele está constantemente passando por transformações. Deixando claro que você pode acompanhar tanto pelo PowerPoint, como também pela apostila, porque todo o material que está aqui no PowerPoint está na apostila. Eu coloco tudo no PowerPoint para facilitar a nossa dinâmica, para nós podermos dialogar com mais facilidade, né? Então, veja bem, a fé cristã que nós professamos, ela está baseada, ela está, digamos assim, se relacionando em um mundo que está constantemente em transformação, né? Isso é algo que é muito claro. A igreja do século XXI vive um dos períodos mais complexos de sua história. Os desafios contemporâneos não chegam apenas de fora da comunidade cristã. Eles surgem dentro dela, influenciando a forma como os crentes pensam, sentem, interpretam a realidade e vivem sua fé. É muito importante nós pensarmos isso, queridos, porque, como eu tenho dito muitas vezes, nós percebemos nos nossos púlpitos, na nossa igreja, eu como pastor local, né, que prego semanalmente, né, e tenho contato no discipulado, com a liderança, estar junto com a comunidade. Então, eu não sou aquele teólogo, digamos assim, que está naquela torre de marfim, como nós costumamos dizer, né? Não sei se você já ouviu essa expressão,
que os teólogos ficam numa torre de marfim, ficam, né, num lugar isolado, num gabinete, cercado de livros, só estudando teologia, pensando, ditando normas e querendo ser os donos da verdade. Não, eu sou teólogo, mas a minha formação é pastoral, é muito mais o chão de fábrica, o dia a dia na igreja local. Então eu percebo justamente como os crentes pensam, como eles sentem e como eles interpretam a realidade e como vivem sua fé no dia a dia. E muitas vezes é uma fé, queridos, que ela é dissociada da Bíblia. Muitos cristãos estão vendo uma fé dissociada da Bíblia. Você quer ver uma coisa? Qual o debate que começou do início da Copa do Mundo, né? Sexta-feira, sábado passado, por exemplo, aqui, os jovens da igreja pediram autorização para mim, fizeram o culto, né, mais cedo, e lá nós temos o templo em cima, onde acomoda mais ou menos 600 lugares, né? 500 lugares, assim, tranquilos, sem muito aperto. E no salão social, na parte de baixo do templo, nós temos o espaço que é chamado, que é a rede VIPs, né? Rede de jovens, né? Como nós chamamos. Nasceu esse nome em função de uma célula, né? VIPs quer dizer vivendo intensamente para o Senhor, né? Isso os jovens que criaram. E aí eles se reuniram no espaço que eles chamam VIPs House, né? A casa dos VIPs, né? E eles organizaram o espaço deles. Então lá eles colocaram balões, bandeira, aí no telão onde o culto é feito nesse espaço, né? Eles passaram então o jogo da Copa, me convidaram, eu fui para lá, fiquei com a gurizada, o pessoal comeu pipoca, tudo mais, conversaram, tiveram o momento de devocional, depois teve uma reflexão, teve palavra depois, né? E tinha uma gincana também com eles. Foi tranquilo. Mas aí surgiu a grande questão, pastor, e se a final da Copa for domingo, 19 horas? E aí? Cancela a culto ou não cancela? Veja bem, olha a mentalidade atual. E esse é o debate que está correndo hoje na internet. Hoje eu vi um vídeo de um pastor, um teólogo que eu acompanho, em que ele estava, né, até trabalhando nessa questão. Eu pergunto para vocês, essa pergunta seria necessária? Obviamente que não, porque cabe uma reflexão. E aí, pastor, o que o senhor acha? O que tu acha, Caju? O que tu acha, Jair? O que cada um de nós acha? A questão não é o que nós achamos, a questão é o que a Bíblia diz. Irmãos, por exemplo, vamos supor que uma igreja crie uma estratégia evangelística e nesse culto faça um culto um momento mais cedo, onde tenha o momento de, digamos assim, de comunhão, uma reunião que conecte com palavra, que seja assim um momento de convidar pessoas não crentes para participar, ter palavra, aproveitar aquele momento para fazer uma grande pescaria. Não está de todo errado, não vejo assim nenhum problema. Mas, irmãos, vamos ser bem sinceros. Por que a igreja, as pessoas pensam como pensam? Isso é fruto justamente de um relativismo. A pergunta não é se é pecado ou não é pecado. A pergunta que fica é o seguinte: qual o propósito? O que é mais importante? E vocês sabem, né? Eu sou pastor de uma igreja local. Então eu lembro que quando eu me converti, muitos anos atrás, a igreja que eu congregava, né, quando nos convertemos, a igreja era extremamente radical com relação aos costumes. E eu lembro que foi naquela Copa que o Roberto Baggio errou o pênalti, né, e Tafarel, né, chutou para fora e nós fomos sagrados campeões. Eu estava na casa do meu sogro e na casa do meu sogro tinha televisão, eu não tinha na minha. Nós estávamos lá assistindo o futebol, apesar de sabermos que pelo contexto da igreja era considerado pecado. Quando chegamos no culto, já atrasados, vocês tinham que ver a cara dos presbíteros velhos, né? A cara do pessoal se olhando e o comentário, né? O burburinho, né? E o líder dizendo lá, pois é, olha só que pouca vergonha, o pessoal chegando atrasado, né? Por causa do jogo do futebol do Brasil. Irmãos, aquele contexto da época realmente para aquela cultura era algo que demonstrou
uma grande imaturidade, não apenas da liderança, mas como da própria igreja local. Mas a pergunta que fica, isso é uma questão de prioridades. Porque mesmo eu sendo brasileiro, se eu tiver que, por exemplo, escolher, se eu titubear, se eu chegar assim e perguntar agora, e aí, Caju, tu vai participar do culto da tua igreja ou tu vai ficar em casa vendo o jogo? E tu levar alguns segundos, Caju, para pensar, a resposta já está aí. Isso é questão de prioridades, gente. Não é questão de pecado. Ninguém vai para o inferno porque, ao invés de estar no culto no domingo, resolveu ficar em casa com a família. Ah, pastor, eu vou fazer o meu culto em casa hoje. Eu vou ter um momento de oração com a minha família, vou ler um texto bíblico, vou ter um momento com a minha família e depois vou assistir o jogo com a família, vamos fazer um jantar, vamos comer pipoca, vamos curtir a seleção juntos. Não há nenhum pecado nisso. Mas a pergunta que fica, e as prioridades? Não é a questão se é pecado ou não, mas por que hoje está se pensando nisso? Porque nós, sem perceber, Rose, Jéssica, Jaira, né, Caju, nós já estamos com a nossa mente secularizada. Essa é a realidade. Não é algo que vai acontecer. Já está aí. É como você perguntar, uma ocasião, meu filho mais velho, eu estava conversando com ele sobre a questão da influência do marxismo, né, do esquerdismo nas universidades. Ele, na época, estava fazendo faculdade de música. Ele disse, pai, na faculdade eu nunca ouvi falar de Karl Marx. Nunca falaram nesse cara. A gente ouve esse relatório, mas nunca tivemos uma aula para falar dos princípios. Mas, pois é, perdão, eu disse para meu filho, imagine que se um peixe falasse, tu pudesse falar com um peixe, e tu chegasse num aquário, batesse assim no vidro e chamasse, ô peixe, vem cá. Ô peixe, me diz uma coisa, como é que tá a água? Tá morninha? Tá quentinha? Como é que tá a temperatura da água para ti hoje, peixe? O peixe, se pudesse responder, olharia para o meu filho e diria assim, água? Do que você está falando? Para o peixe, o que é água para ele? Ele nem sabe o que é água. Água é o ambiente que ele vive. Então ele não está preocupado, ele nem percebe se está frio ou se está quente, ele não percebe porque é o ambiente que ele vive, ou seja, o ambiente acadêmico já está permeado de princípios que são fundamentados no marxismo cultural e ideologias. Da mesma forma, queridos, o ambiente religioso hoje, ele já está tomado por uma visão secularizada, naturalmente. E por isso as pessoas pensam como pensam. Então veja bem, essa é a realidade. Questões como relativismo moral, identidade de gênero, ansiedade, depressão, hiperconectividade digital e a crescente pressão cultural contra valores cristãos tornam-se temas cotidianos no ministério pastoral. A pergunta fundamental desta aula é: como permanecer fiel ao evangelho e uma cultura que redefine constantemente verdade, identidade, moralidade e propósito? Já pensaram nisso? Responder a essa pergunta, queridos, exige não apenas convicção doutrinária, mas também sensibilidade pastoral, maturidade espiritual e discernimento bíblico. Veja que só nessa introdução nós já temos muito pano para manga. Só nisso que eu falei agora para vocês, que talvez você não tinha se dado conta, você percebe que nós já vivemos o ambiente. E por isso é tão importante nós sermos não apenas leitores de artigos, não apenas alunos de teologia, mas sermos estudantes. Eu falava ontem com o meu neto mais velho, que tem 12 anos, ele chegou esses dias da aula, o meu filho mais velho, que é o pai dele, foi buscar os boletins, e aí havia uma reclamação com relação à matéria lá, que ele é um menino muito inteligente, mas que o meu filho achou que a nota estava muito baixa, né, questionou ele, tirou o celular dele, aquela coisa toda, né, que todo pai faz, né, e aí ele falou, cobrou algumas atitudes do meu neto. Isso foi num dia. O que acontece? No outro dia ele recebe uma ligação da diretora da escola.
E ele preocupado, a diretora disse assim, olha, seu Caleb, assim, ó, no ano passado houve um concurso aqui, é um negócio do governo, né? Que avalia as notas e tudo mais. E aí o que aconteceu? O meu neto tirou o primeiro lugar e ganhou um auxílio de R$ 2.000 para ele para para ele fazer o que quisesse. Aí meu filho já disse: Não, isso aqui dinheiro que eu vou deixar na poupança que eu fiz para ti. Aí o meu filho começou a rir e me chamou assim: Agora, pai. Ontem eu dei uma bronca no Pedro Henrique, porque ele não foi bem numa nota de uma matéria. A professora me falou que ele é um ótimo aluno, só que ele é muito conversador, isso é mal de família. E agora eu recebo a diretora me manda me liga falando que ele tirou o primeiro lugar na escola. Tirou o primeiro lugar na série dele na escola e ele ganhou esse prêmio. Como é que eu trato isso agora, pai? Pois é, filho, vai ter que ter muito tato. Porque como é que fica a cabeça? Bom, o pai me deu uma bronca porque ele acha que eu não estou bem. Mas agora eu fui em primeiro lugar na escola. Como é que isso funciona na mente de uma criança de 12 anos, né? Mas veja bem, como que nós elaboramos tudo isso no nosso cotidiano? O que eu quero dizer com isso, gente? Nós precisamos, eu disse para o meu neto, nós precisamos aprender a sermos não apenas alunos, mas estudantes, né? Da teologia e até com relação à própria vida. Há um adágio popular que aquele que para de aprender parou de viver. Nós estamos sempre aprendendo. Então, essas reflexões, gente, nós enfrentamos todos os dias. Então, responder essa pergunta exige não apenas convicção doutrinária, não é apenas eu conhecer a palavra, eu ser exímio conhecedor das doutrinas bíblicas, mas isso vai trazer para nós sensibilidade pastoral, maturidade espiritual e discernimento bíblico. Precisamos termos maturidade. Perguntas como essas. E aí, pastor? Entre o jogo da seleção e o culto, o que é mais importante? Essa pergunta não deveria nem estar sendo feita. Mas por que nós fazemos? Porque a nossa mente já está tomada por esse ambiente ao nosso redor. Vai acontecer. É algo que já está acontecendo. Vamos lá, então. Alguma pergunta, queridos? Algum comentário sobre isso, né? Você pode aproveitar. Eu sei que a gente está correndo aqui contra o relógio, mas você pode perguntar, porque essa é uma aula bastante prática. Mas vamos lá. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Se alguém quiser falar algo, enquanto eu estiver falando, se você quiser falar algo, né, você abre o microfone e diz: Ó, professor, eu quero falar. Você tem toda essa liberdade e é importante isso. Olha só. A pós-modernidade e a crise de verdade, né? O que é pós-modernidade? Nós já falamos sobre isso, né? Lá no início da nossa aula, lá, a primeira aula, quando eu trabalhei o porquê estudamos teologia contemporânea, falamos sobre a Idade Antiga, a Idade Medieval, falamos sobre a Idade Moderna, né? Falamos sobre a Idade Pós-Moderna, falamos sobre o secularismo, tudo isso a gente já falou, mas é importante nós retomarmos isso. A pós-modernidade é um movimento cultural, filosófico e social que ganhou força a partir da segunda metade do século XX. Ela surgiu como reação às promessas fracassadas da modernidade. Lembra disso? A modernidade acreditava que, né, quando chegasse o iluminismo, né, a razão humana resolveria os problemas do mundo. Quer dizer, não haveria mais guerras, porque o homem estaria iluminado, né? Agora não, o homem não agiria apenas em função da religião, porque a religião, né, causava as guerras, né? Mas agora a razão e a ciência resolveu tudo, né? Eles acreditavam que a ciência produziria progresso contínuo, o conhecimento levaria a uma sociedade melhor. O que aconteceu? As guerras. As guerras mundiais, os genocídios e as crises sociais mostraram que o avanço tecnológico não produziu necessariamente o avanço moral que eles esperavam. Como consequência, muitas pessoas passaram a desconfiar das grandes explicações da realidade, que é a questão dos chamados os meta-relatos ou as metanarrativas, né? Aí surge então o fim dos meta-relatos, que o filósofo Jean-François
Lyotard definiu a pós-modernidade, então, como a incredulidade em relação aos metarrelatos. O que são metarrelatos? Isso aqui nós já falamos, mas está dentro da aula de hoje também. São narrativas abrangentes que explicam o sentido da existência humana, como o cristianismo é um metarrelato, o marxismo é um metarrelato, ou seja, é a visão que nós temos do mundo. O iluminismo, o positivismo científico. Na pós-modernidade, nenhuma narrativa é considerada superior às demais. Cada indivíduo constrói sua própria interpretação da realidade. Então, o fim, então, dos metarrelatos. Primeiro aspecto, então, a pós-modernidade ainda e a crise da verdade. A crise da verdade, olha só. A consequência mais profunda dessa mudança cultural é a chamada relativização da verdade. A pergunta deixa de ser isso é verdadeiro e passa a ser isso funciona para mim? Então não é uma questão se isso é verdade. É justamente expressões, né, o exemplo contemporâneo, expressões como essa é a sua verdade. Cada um tem sua verdade. O importante é ser feliz. Refletem claramente essa mentalidade. Veja bem, é isso que nós precisamos perceber, que justamente é isso que nós enfrentamos como sociedade moderna, né? Como sociedade pós-moderna. Não é mais a verdade. Cada um tem a sua verdade. Então, aqui que está a crise da verdade. A resposta bíblica para isso. As escrituras apresentam uma visão radicalmente diferente. Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Observe que Jesus não disse possuir uma verdade, ele afirmou ser a própria verdade. Da mesma forma, ele declara, santifica-os na verdade. E qual é a verdade? A tua palavra é a verdade, João 17,17. A Bíblia, então, ensina que a verdade não é construída socialmente. E aqui está o ponto nevrálgico, o ponto mais importante, queridos, que eu e você precisamos saber e ter esta consciência na nossa mente e no nosso coração. A verdade não é a construção social, a verdade não é aquilo que o meu filho ouviu do professor e agora o meu filho criou a verdade dele. Não, a verdade, ela não é construída socialmente, ela é revelada por Deus. E aqui está o nosso desafio. Por que esse é o nosso desafio, queridos? Porque é por isso que vão questionar dioturnamente, ou seja, de noite vão questionar se a Bíblia realmente é a palavra de Deus. O que nós mais ouvimos, você ouve direto isso, nós ouvimos direto, a Bíblia foi escrita por homens. Papel aceita tudo. Pois é. Mas se você olhar a Constituição brasileira, também é papel. Papel aceita tudo. Mas se eu não cumprir o que diz, por exemplo, o Estatuto do Adolescente, eu posso perder até o poder de pai. Se eu não cumprir o que o Estatuto do Adolescente diz, mas o Estatuto foi escrito por homem. Maria da Penha, né? A Maria da Penha também é uma lei, é um papel escrito por homens, né? É um papel aceita tudo, pastor. Pois é, mas se eu espancar a minha esposa e for enquadrado na Maria da Penha, eu vou ser, né, levado para a cadeia. E, aliás, é uma das poucas coisas no Brasil que dá cadeia. Maria da Penha e não pagar pensão alimentícia, né? Então, veja bem, papel aceita tudo? O fato de papel aceitar tudo não significa que isso desmerece a palavra de Deus. Pelo contrário. Enquanto as leis que regem nossa nação, a base fundamental das leis, ela bebe do cristianismo, ela bebe da fé. As leis que nós temos hoje com relação à liberdade de expressão, leis que nós temos com relação às questões de escravidão, direitos da mulher, tudo isso nasce no contexto religioso. Essa é a verdade, é um fato. Então, nós temos que estar preparados com essa demanda. Aplicação pastoral. Então, a igreja precisa ensinar, irmãos, nós como igreja precisamos ensinar a cosmovisão cristã. Nós estamos nessa situação porque a mente está secularizada e a cosmovisão das pessoas é uma cosmovisão
secularizada. Ou seja, o que é cosmovisão, pastor? É um conceito muito amplo, mas a grosso modo é a visão de mundo, né? Então a cosmovisão, ela tem que ser cristã, ou seja, é uma cosmovisão bíblica a respeito das coisas. Então, quando eu respondo às demandas da sociedade, como pastor, como teólogo, eu não respondo como eu acho, eu respondo com base na palavra. Perdão, gente. A nossa base não é axiologia, é teologia. Então, precisamos ensinar a cosmovisão cristã, desenvolver a apogética, ou seja, uma defesa da fé de forma bíblica, não apenas defender, né, de forma apenas emocional, né, emotivamente, porque é assim, mas é assim por quê? Qual é a base escriturística para isso? Então, eu preciso ter uma resposta bíblica para as demandas e para os questionamentos que me fazem. Formar discípulos capazes de pensar biblicamente e responder ao relativismo com graça e firmeza. Por um lado, temos que responder ao relativismo não na base da ignorância, mas não podemos também deixar de responder às demandas. Aqui um quadro comparativo, né? Aspecto, modernidade, aqui é aspecto, né? Modernidade, pós-modernidade e cristianismo, aqui, ó. Aqui nós vamos ver aqui a visão da modernidade, da pós-modernidade e da fé cristã. A verdade, primeiro aspecto, a verdade no contexto da modernidade. A verdade, ela era objetiva, né? Então, na era moderna, então a verdade era algo objetivo, né? Pau é pau, pedra é pedra, homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, né? Na pós-modernidade, a verdade é relativa, né? Tem a tua verdade, a minha verdade. Então, se nós estamos em 3 pessoas, tem pelo menos 3 verdades diferentes. Isso é uma completa incoerência. Então, o cristianismo, ele traz a proposta de que a verdade é revelada por Deus. Então, nós temos um padrão, nós temos... Qual o problema da pós-modernidade? Não há um referencial. No cristianismo, nós temos um referencial. Por exemplo, a autoridade. Na modernidade, a autoridade estava na razão. Lembra? Né, quando entrou a era da razão? Na modernidade. O iluminismo, né? Os grandes pensadores, filósofos da época, né? O iluminismo, Revolução Francesa, tudo aquilo que nós vimos já em aulas anteriores. Agora, onde está a autoridade na pós-modernidade? A autoridade está na experiência, ou seja, a autoridade do que eu penso está baseada na experiência que eu tive. Não importa se a Jaira, né? Jaira, tu teve a tua experiência, mas para mim o que vale é o que eu estou sentindo, é a minha experiência, é aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que a minha emoção fala, né? No cristianismo, a autoridade está na escritura, na palavra de Deus. E aqui vem algo que é muito especial, a identidade. Na modernidade, ela é construída socialmente. Como é a modernidade, como é que é a identidade no tempo atual, na pós-modernidade? Ela é autodefinida. O que é isto? Pastor, o que é isso? Como assim autodefinida? É aquilo que nós já falamos. Por exemplo, eu sou homem, mas eu me sinto uma mulher. Então, eu me autodefino como mulher. E aqui começa justamente como nasce essa cultura identitária da questão da ideologia de gênero, a ideologia de gênero e a questão de tantos gêneros que tem hoje, né? O banheiro, né? Aonde o homem que se identifica agora recentemente deu um caso aí em uma comunidade, uma igreja, em que um homem, um travesti, um homem que se identifica, não era travesti no caso, um homem que se identifica como mulher, ele resolveu entrar no banheiro feminino, né? E o pastor, a liderança não permitiu. E aí foi um bafafá, foi para o YouTube, deu todo um questionamento, mas como que a igreja não permite? É óbvio, a igreja tem um padrão, o nosso padrão revelacional da palavra. Mas essa cultura em que o gênero é autodefinido, essa é a cultura que nós
vivemos e nós precisamos ter sabedoria e termos firmeza ao lidarmos com questões como estas, né? Então, a identidade é autodefinida. E qual é a questão da identidade à luz da palavra? A identidade é recebida por Deus. Eu preguei algum tempo atrás na igreja, o tema deste ano da igreja, eu estou trabalhando a identidade, né? E numa das minhas ministrações eu falei a respeito a questão da identidade que nós recebemos de Deus. Na sociedade, a identidade ela é construída socialmente. Essa é a visão da ideologia de gênero. A identidade é uma construção social, né? Outros vão dizer que a identidade ela é construída, né? E aí entra um detalhe. O que a Bíblia diz sobre isso? A nossa identidade, irmãos, ela foi recebida. Você não constrói a sua identidade. A sociedade não constrói a sua identidade. A nossa identidade foi recebida. Nós recebemos nossa identidade de Deus. Então, nós somos o que Deus diz que nós somos. Eu não sou aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que a minha emoção determina. Imagine a seguinte cena, irmãos. Pense comigo aqui nesta ideia. Imagine que você está em alto mar. Você está em alto mar. E aí você tem assim, ó. Você tem uma bússola, né? Vamos supor que isso aqui seja uma bússola. Essa bússola, você consegue se orientar para o norte, né? Norte, sul, leste, oeste, né? Nordeste, toda essa questão, né, que nós aprendemos sobre para ter um referencial. Mas o que acontece? Eu sou o capitão do navio. Ao invés de eu guiar o navio por uma bússola ou por um mapa, eu pego meu espelho e eu me olho no espelho e eu olho assim, espelho, espelho meu. Como é que eu estou me sentindo hoje? Eu estou sentindo, espelho, com vontade de ir para o sul, para o norte, para onde eu vou? Deixa eu olhar para o meu espelho, eu me olho no espelho assim, eu me sinto mais feliz se eu for para o norte hoje. Parece uma besteira o que eu estou falando. Mas um certo pensador, né, Charles Taylor, ele traz esta ideia. Muitas vezes a sociedade está se guiando desta forma. Essa identidade autodefinida é justamente isso. Conforme eu me sinto hoje, eu me acordei bem. Então, hoje eu sou uma ótima pessoa. Amanhã pode ser que eu me acorde e eu seja um serial killer. Porque a minha identidade, ela é, e aí é o que Bauman vai falar em modernidade líquida, né? Ela é fluida. Né? Então, eu não tenho um parâmetro. Você está entendendo? O tempo não permite, mas a gente podia falar sobre tantas coisas aqui e vocês teriam certamente muita coisa para compartilhar sobre isso. Mas, como eu disse, se você quiser falar, por bondade, né? É só abrir o microfone e falar que você vai contribuir com a aula. Vamos lá, então? E aí entramos, então, já nessa questão. Sexualidade, gênero e identidade à luz da fé cristã. O cenário contemporâneo é o seguinte: poucos temas geram tanto debate quanto sexualidade e identidade de gênero. A cultura contemporânea tende a compreender a identidade como algo, é o que eu falava agora há pouco, algo fluido. Não é fluido, é fluido, né? Porque fluido, né, vem de água, né? É fluido, é algo que se move, né? Não, então não é fluido, é fluido nesse caso aqui. Mutável, determinado pela experiência subjetiva. O que é isso? O que é a experiência subjetiva? Por exemplo, a experiência objetiva é uma experiência que você consegue perceber. Por exemplo, nós todos aqui na rua tomando um sorvete, conversando. Daqui a pouco nós vemos um acidente e aí nós temos uma experiência de ser testemunho de um acidente ali. Todos nós vimos a mesma coisa, né? Então, é uma experiência subjetiva, uma experiência objetiva. Todos nós vimos a mesma coisa. Porém, essa experiência também tem um aspecto subjetivo. Porque, por exemplo,
eu, ao ver aquele cenário, eu vou ter a minha experiência pessoal, algo que eu estou sentindo que o Caju não vai sentir igual. De repente, eu, quando criança, eu participei eu estava no carro do meu pai quando teve um acidente e eu vi aquilo e o meu coração acelerou muito mais rápido porque eu lembrei da minha experiência pessoal com o acidente. De repente, o Caju nunca passou por isso, a Jaira da mesma forma, nunca teve um acidente. Então, só que cada um de nós vamos ter a mesma experiência, objetivamente falando, mas de forma subjetiva, ou seja, algo que está dentro do sujeito, algo intrínseco ao sujeito, está dentro de mim, é uma experiência minha. O que acontece? O cenário contemporâneo, então, ah, muitas vezes a identidade passa por isso. É uma experiência determinada pela experiência subjetiva, ou seja, por aquilo que eu estou sentindo. E você não sente o que eu estou sentindo. Você não entende a minha dor. Você já ouviu esse discurso? Então você não sabe, você não está dentro de mim para saber como eu me sinto. Esse é o aspecto da subjetividade. Já a perspectiva cristã parte da criação divina. Ou seja, a identidade, a sexualidade, a identidade de gênero, tudo isso, a identidade, ela está automaticamente ligada à questão da criação. Então, a questão da identidade não é subjetiva para nós, ela é objetiva. Ela tem um objeto, ela tem uma base. A antropologia bíblica, ou seja, a Bíblia ensina o que o ser humano foi, ou melhor, a Bíblia ensina que o ser humano foi criado. Gênesis 1:27, né? Homem e mulher os criou. Isso significa que o sexo biológico possui significado teológico. E aqui dá muito pano para manga. A identidade humana está ligada ao propósito criacional. A sexualidade é um dom, é um presente, é uma dádiva. A gente tem que olhar para a palavra dom e ver a abrangência. A gente sempre está pensando em dom com relação aos dons espirituais lá de Coríntios, né? Mas dom é tudo aquilo que é presente, tudo aquilo que é dado, tudo aquilo que nos é outorgado por Deus. A criatividade humana é um dom de Deus, é um dom divino, que é algo que Deus deu para o ser humano. Basta você olhar, né, os belos quadros pintados, as belas poesias, as belas canções, né, que existem por aí. Até aqui tudo bem, gente? Vamos lá. Dentro dessa dinâmica aqui, a questão da queda e os seus efeitos. A entrada do pecado afetou todas as áreas da existência humana. Os desejos, as emoções, né? Os relacionamentos, a sexualidade. Portanto, a fé cristã reconhece que conflitos de identidade e experiências de sofrimento são realidades humanas legítimas. Ou seja, nós não negamos, irmãos, o fato que o ser humano enfrente esses dilemas. A questão da subjetividade. Tem um teórico que usa a expressão da revolução afetiva, né? Ou seja, as pessoas, a identidade das pessoas está muito ligada às suas questões de afetos, a questão das suas emoções, seus sentimentos, né? É a chamada também revolução afetiva. Veja bem, a queda afetou tudo isso. Os desejos humanos. Antes da queda, o desejo humano, os desejos das pessoas, os desejos, né, ali de Adão e Eva, não estavam ligados à questão de forma egoísta. A sexualidade era algo natural. O que a queda fez? Aquilo que é natural, né, como a questão da sexualidade, o relacionamento entre um homem e uma mulher, se tornou algo assim que gerou um caráter pecaminoso. Hoje nós vemos a questão da pornografia, a questão da pedofilia, a questão de tantas coisas terríveis que a sociedade hoje vivencia, que é o quê? É fruto justamente, né, da queda. O gênero humano, o homem sem Deus, ele realmente ele perverte,
E aí entra uma questão, nós somos, né, batistas e a nossa origem arminiana, né? Mas tem um detalhe que às vezes as pessoas não entendem. Nós, por exemplo, quando olhamos a questão da nossa fé, nós cremos justamente na depravação total do homem. Você vê muitos calvinistas falar sobre isso, porque, né, sobre a depravação total do homem. Nós também cremos. Qual a diferença nossa do calvinismo? É que no calvinismo, o homem, a depravação total, o conceito de depravação total, é que a imagem, a imagodei, a imagem de Deus no homem, foi completamente aniquilada, destruída. Então, o calvinismo vai dizer, declara, que não há nada de bom no coração humano. Que a imagem de Deus, ela é completamente inexistente, ela foi quebrada, destruída do homem. Nós cremos na depravação total, uma outra perspectiva. Qual perspectiva que nós cremos? Nós cremos que a natureza humana, a queda, ela maculou, ela, ela veio, digamos assim, ela tirou a essência, ela não destruiu, mas a imagem de Deus, a imagodei no homem foi distorcida. Ela precisa ser restaurada. E quando Cristo entra, ele restaura completamente a imagodei. Mas ela não nos foi tirada. Ou seja, é comprovado psicologicamente pela ciência que mesmo um homem que ele é, digamos assim, um sociopata, um psicopata, ele tem um nível de sentimento pela esposa, pelos filhos. Ele é mau, ele faz, mas ele tem ainda algo de bom nele. Então há algo na essência do homem que, por mais depravado que ele seja, ali está a imagem de Deus distorcida. Ela não foi arrancada, extirpada pelo pecado. É a diferença que nós temos aqui com relação a tudo isso. Alguma pergunta, queridos? Eu sei que vocês estão, né, entendendo. Duas coisas podem estar acontecendo aqui, né? Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Eu vou ficar na segunda opção. Eu não sou tão bom assim para você estar entendendo tudo, né? Mas, gente, qualquer dúvida, se você quiser fazer um comentário, tenha total liberdade. Vamos lá, então. Eu estou me entendendo, professor. É mesmo? Só estou ouvindo, observando. Tá certo, tá certo. Só responder aqui uma questão importante aqui. Meu Deus, o pessoal sabe que eu tô. É que como eu sou pastor local, né, gente? Eu tenho pessoas que não são cristãs que estão seguindo me chamando para tirar dúvida, aconselhamento. O rapaz me chamou, eu não posso te atender agora, meu filho. Né? Então vamos lá. Continuando então, sexualidade de gênero, ainda é o segundo tópico, né? Identidade à luz da sexualidade, gênero, identidade à luz da fé cristã. Bom, o acolhimento e verdade. Então, olha só. Um dos maiores desafios pastorais que nós temos agora é o acolhimento pastoral. Veja que está um pêndulo, né? O acolhimento pastoral e a afirmação teológica. Então, veja bem, eu preciso receber as pessoas que têm este pensamento, que às vezes estão dentro da igreja, frequentam a igreja, ou até alguém que visita a igreja. Eu preciso receber essa pessoa com este pensamento. Né? Como eu vou acolher, por exemplo, quando chegar na minha igreja uma pessoa, um transgênero, um homossexual, e chegar num culto, como eu vou receber essa pessoa? Eu vou expulsar? Sai daqui, seu endemoniado, o que você quer na minha igreja? Não, não posso. Eu preciso receber a pessoa com amor, com dignidade, com respeito, mesmo eu não concordando em nada daquilo. Eu preciso acolher as pessoas. Como é que era no passado, gente? O acolhimento, e por isso a fama dos religiosos de nós sermos, né, sermos fundamentalistas, nós sermos preconceituosos, né, nós sermos assim, nós somos o mal da sociedade porque nós somos muito preconceituosos. Por que vem esta pecha,
este pensamento sobre nós cristãos, sobre a igreja? Porque no passado, muitos pastores não sabiam como acolher essas pessoas. Como acolher? Com amor, com dignidade e respeito. Mas agora nós temos que entender uma coisa: concordar com todas as escolhas. Agora, qual a pergunta que nós devemos fazer? Nós devemos concordar com todas as escolhas e crenças da pessoa? Absolutamente não. Claro que não. Eu preciso ter um posicionamento. A Bíblia chama a igreja ao acolhimento universal, ou seja, acolher a todos, mas também nos chama à fidelidade doutrinária. Jesus fez ambos. Ele recebeu os pecadores e chamou-os ao arrependimento. Lembra daquela mulher que foi apanhada em adultério? Jesus acolheu ela. Ele acolheu. Mulher, onde estão teus acusadores? Ah, não estão aqui, não ficou nenhum? Pois é, eu também não te condeno. Mas tem uma coisa, viu? Vá e não peques mais. Jesus não concordou com o erro. E Jesus, o texto nos deixa claro que a mulher realmente ela havia pecado. Só que Jesus percebeu que havia toda uma estratégia dos fariseus ali, porque a lei determinava o quê? Que tanto o homem como a mulher que foi apanhada em adultério, ambos tinham que ser apedrejados. E onde é que está o homem da história? Né? Trouxeram a mulher, apresentaram diante de Jesus, ó, tá aqui, essa mulher foi apanhada em adultério. Jesus não perguntou, mas ele pensou certamente, tá, mas cadê o homem? Ela adulterou sozinha? Ela pecou sozinha? Que história é essa? Que pecado é essa? Ela cometeu sozinha? Cadê o homem que adulterou com ela? Né? Então, Jesus sabia que havia uma estratégia ali para tentar pegar de alguma forma, porque se ele dissesse, apedreja ela porque ela está em pecado mesmo, ele ia até, de certa forma, agradar aos fariseus, mas ele ia entrar em conflito direto com Roma, porque pela lei romana ele não podia julgar ninguém, não podia determinar uma condenação sem passar por um julgamento. Ele mesmo passou por um julgamento, por um tribunal, mesmo sendo algo forjado, mas ele passou. Então ele ia agradar os judeus, mas ia entrar em conflito com Roma. E se ele dissesse, não é para apedrejar, porque ele ia entrar em conflito, ele ia fazer algo que Roma concordaria, mas ele ia estar dizendo, se levantando contra Moisés, contra a lei de Moisés. Essa era a pegadinha. O que Jesus faz? Quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ele jogou para eles a batata quente, né? Mas Jesus acolheu num primeiro momento, só que ele confrontou o pecado em amor, né? Então aí que está a questão. Jesus recebeu os pecadores, mas chamou arrependimento. Então qual a aplicação prática que eu preciso tomar? Qual as aplicações ministeriais? Preciso escutar antes de responder. Nós temos que ter o que nós chamamos, né, de escuta ativa, né? Em aconselhamento pastoral, uma escuta ativa, ouvir de fato a pessoa, ouvir sua angústia. Eu tive no meu gabinete um caso de um homem, né, ele barra ela, né, um rapaz que era homem, e ele chegou no meu gabinete, trazido por uma irmã. Tu olhava para ele assim, uma linda mulher, bonita, linda. Só que era um homem, Carlos o nome dele. Aí você olhava a foto dele no Facebook, ele assim como homem, tu dizia assim, meu Deus, como mulher ela tá muito melhor do que como homem, porque era feio de danar. E como mulher tava cabelão comprido, bem ajeitada, bem montada, né? Sabe qual era a crise dela? Dela barra ele? Ela assim, pois é, pastor, eu tô com uma dificuldade porque o meu companheiro me abandonou. Eu disse, mas por que ele te abandonou? Ai, pastor, é que assim, quando nós ficamos juntos, eu não tinha passado por esse processo de transformação. E aí ele falou assim, olha, eu estava contigo porque tu era um homem. E eu gosto de homem. O companheiro dele era um outro homem, dizendo para ele, eu gosto de homem, mas agora tu tá te transformando numa mulher? Se eu quisesse mulher, eu não estava contigo. Eu estava com outra mulher. E o cara saiu de casa. Essa era a crise
que ele barra ela estava enfrentando, né? Eu já tive isso no meu gabinete, gente. Como é que eu recebi essa pessoa? Eu sentei, ouvi e aconselhei, disse, olha, o que eu posso dizer? Ele está no direito dele. Convidei para participar dos cultos, né? Foi num culto só, né? Como é que ia ser meu procedimento? Eu ia mostrar para essa pessoa, para este homem barra ele, que o problema, e isso eu falei no meu aconselhamento, a crise que estava vivendo era uma crise de identidade. Porque, na verdade, Deus o fez como homem, né? Então, veja bem, eu não estou falando de algo que eu li num livro, eu estou contando para vocês experiências como pastor no dia a dia. Então, aqui está o nosso desafio. Como acolher tudo isso? Vamos lá, gente, vamos lá, que o tempo está passando. Eu sei que vocês estão com pressa. Aqui entra a questão da saúde mental e antropologia bíblica. A crise atual, ansiedade, depressão, esgotamento emocional, tornaram-se epidemias globais. Por quê? Por causa dessa crise de identidade, gente. Olha só, muitos cristãos ainda acreditam equivocadamente que problemas emocionais são exclusivamente espirituais. Esta visão produz culpa e um sofrimento adicional. Entenda uma coisa, eu sou de uma época que era inaceitável um crente, um cristão, ter depressão, passar por depressão, por um quadro emocional de ansiedade. Tudo era coisa do diabo. Temos que ter entendimento com relação a isso. A visão bíblica do ser humano, a antropologia bíblica apresenta o ser humano como unidade integral. Não somos apenas alma, não somos apenas corpo, somos seres integrais, inteiros. Então, saúde mental compreende aspectos espirituais, aspectos emocionais, aspectos físicos e aspectos relacionais. São nessas esferas. O ser humano é um ser relacional, fomos criados para nos relacionarmos. E tudo isso gera, e aqui nós teríamos também, daria para aprofundar muito essa aula nesse tópico aqui, mas o tempo está contra nós hoje, né? Olha só que coisa interessante. Tem aqui, ó, algo que muitas vezes nós não nos damos conta, né? Que é justamente, e aqui tem algo assim que Charles Taylor no livro Age Secular, Secular Age, era secular, ele trabalha essa questão da saúde, a saúde emocional, a saúde mental, né? Ele fala algo assim, meio interessante, que justamente, olha o que acontece com o ser humano, esta dissociação daquilo que é real e aquilo que é fantasia, né? Essa crise que gerou, né? Ele chama de a ruptura entre realidade e fantasia. Ele chama isso de escarnação. Ao invés de encarnação, assim como de encarnar algo, assim como o Senhor, né, como Cristo é a encarnação do verbo, o verbo que se fez carne, né, tornar-se carne, ele usa a expressão escarnação, ou seja, tirar essa ruptura daquilo que da carne com aquilo que é fantasioso, aquela ruptura entre realidade e fantasia. E aí entra essas crises que nós vemos no dia a dia, onde nós vemos, por exemplo, né, um caso que eu já mencionei aqui de um homem casado, 50 anos, já casado, com filhos, um professor, e ele decidiu então que ele era mulher. Ele se separa da mulher, vai viver a vida dele, ele começa a se vestir como mulher e viver como mulher. Pouco tempo depois, está na internet esse caso, este homem decide que ele não é mulher mais, ele se identifica como uma égua, ele é um therion. E é a expressão que ele usa. Ele se sentia agora como égua, ele se veste como tal. Como tem vídeo na internet de adolescentes, né, vivendo como se fosse um porco, né, no meio ali daquele jeito. Esses tempos atrás, há pouco tempo agora, saiu um vídeo na internet, um grupo de jovens, eu acho que foi em Londres, fazendo uma passeata defendendo que eles eram cães. E na passeata eles só ficavam latindo. Quer dizer, essa ruptura entre a realidade e a fantasia.
é uma situação mental, gente. É o resultado dessa pós-modernidade. É algo muito sério. Veja bem, alguns exemplos bíblicos de a questão de saúde mental, né? Nós vemos Elias, né? Em 1 Reis 19, após grande vitória espiritual, ele entrou em exaustão, desejou morrer, isolou-se, né? Ou seja, é o que nós chamaríamos hoje de um quadro de depressão profunda. A resposta de Deus inclui descanso, alimentação, presença divina e uma nova missão, ou seja, um novo propósito. Então, não é de hoje que a questão da saúde mental, nós vemos a Bíblia trabalhando esse aspecto também. Davi, os salmos revelam que Davi tinha angústia, medo, tristeza e solidão. A Bíblia nunca escondeu o sofrimento emocional dos servos de Deus. Fé e tratamento profissional. Deus frequentemente age por meio de instrumentos humanos. Assim como utilizamos médicos para tratar doenças físicas, também podemos recorrer a psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Buscar ajuda não significa falta de fé, pode representar justamente sabedoria. Aplicação pastoral, então. O que nós, como igreja, devemos fazer? Romper tabus, ensinar sobre saúde emocional, criar redes de apoio, encaminhar casos graves para profissionais. Um tempo atrás, eu fui chamado na casa de uma irmã em que a filha dela, na época, ela namorava um rapaz que não era cristão, né? Graças a Deus, esse namoro acabou muito rápido, e esse rapaz era muito possessivo. Essa moça foi fazer, olha só, gente, ela foi fazer aula de direção na autoescola, no CFC. E olha que o rapaz disse: eu vou na aula contigo. Então estava ela no volante, o instrutor do lado e o namorado atrás. E começou o namorado, quando ela errava, mas tem uma burra, e começava a xingar a guria. Uma hora ela travou, ela parou com o carro, ela travou, deu um colapso nela, e ela tiveram que chamar a mãe dela para levar ela para casa, deu uma crise, até terminou o namoro com esse rapaz. Resultado, essa moça foi para o psicólogo, foi em casa do psiquiatra, e ela começou a tomar medicamento para ansiedade. Ela não podia nem entrar, ela tinha um carro novo, ela não conseguia nem entrar no carro dela, que ela começava a chorar. E tinha que terminar a autoescola. Eu fui visitar, e a mãe dela disse: pastor, eu não concordo com isso, a minha filha tem que parar de tomar esse remédio, porque está fazendo mal, ela está tendo ânsia de vômito, não sei o que, com enjoo, ela está tendo tontura. Eu disse: irmã, deixa eu olhar a bula do remédio. Aí eu peguei a bula do remédio e eu li a bula. Eu disse: irmã, esse remédio aqui diz o seguinte, que os primeiros 15 dias ela vai ter enjoo, ela vai ter um pouco de tontura, e ela precisa, aqui na bula diz, que esses 15 dias ela vai passar por isso porque o cérebro dela está sendo bombardeado com esse medicamento para poder equilibrar os hormônios dela que descompassaram. Então, irmã, se ela parar de tomar, ela não vai conseguir superar essa crise. Aí a irmã: ah, pastor, eu não sabia. Pois é, tá aqui. Orei com elas, né? Abençoei elas e saí. Resultado, depois de um mês de tratamento, essa moça voltou a fazer aula, concluiu as suas aulas, tirou a carteira e ela superou aquela crise. Veja bem, se eu sou um pastor despreparado, eu digo: não, irmã, para com isso aí mesmo, isso é do diabo, vamos orar, vamos repreender isso é um ataque do maligno. Gente, quantas vezes isso é até mesmo usado por alguns pastores para manipular pessoas. Então é importante nós entendermos que o psicólogo, o psiquiatra-terapeuta tem um papel importante, né? Vamos lá. Até que tudo bem, pessoal? Acredito que sim, né? E agora entra esse tema: redes sociais, cultura digital e discipulado. Aqui nasce aquilo que eu falei para vocês hoje, no começo da aula, que nasceu uma série de sermões. Eu vou pregar um deles
neste domingo. Eu vou falar, o tema da minha pregação vai ser a identidade cristã na era do algoritmo. Vai estar no YouTube, tá? Depois que eu pregar, você pode acessar o canal da minha igreja e você ouvir a pregação. Né? Eu vou falar sobre isso. E estudando essa semana isso, me deu um start para mim também. Eu já preguei outras vezes na minha igreja sobre rede social, sobre internet, mas já faz uns 5 anos atrás. E esse tema é muito importante a gente trabalhar também na igreja. Então, veja bem, a nova praça pública, o novo Areópago. Lembra que o apóstolo Paulo ele debateu com os filósofos gregos, né, lá em Atenas, né, no Areópago, né, que era normal os gregos irem para uma praça pública e lá haviam grandes debates, né, eles debatiam assuntos importantes, né. Então, a nova praça pública hoje, ou seja, o novo local de debate hoje, são as redes sociais, que tornaram-se os principais ambientes de formação, olha só, de opinião. E essa nova praça pública, as redes sociais, elas moldam valores, comportamentos, relacionamentos, identidade. Hoje, milhões passam mais tempo diante de telas do que em conversas presenciais. Isso aqui é chover no molhado, todos vocês sabem a respeito disso. Mas olha o impacto espiritual disso. Fragmentação da atenção, né? Isto é um dos impactos das redes sociais, a fragmentação da atenção. A espiritualidade cristã exige de nós o quê? Silêncio, meditação, oração. E a lógica digital favorece o quê? Rapidez, tudo é rápido. Distração, consumo constante. O que isso acontece? O feed, né? A comparação social, o feed exibe versões idealizadas da vida. Isso gera inveja, frustração, ansiedade. A identidade performática. Muitos vivem para serem vistos. Jesus ensinou exatamente o contrário. A vida cristã autêntica prioriza o caráter acima da aparência. Veja bem, essa fragmentação da atenção, né, o tempo inteiro, o feed, gente, o feed, né, está aqui comprovado, vocês sabem, vocês são pessoas que são conectadas, que a questão da dopamina, né? Por que os adolescentes, os nossos filhos e nós mesmos, por que hoje ninguém mais tem tédio? Lembra de, que tédio, eu vou fazer o quê? Eu acho que vou comer alguma coisa. Não sei, tô com tédio hoje. Hoje sabe-se o quê? O tédio tem um caráter terapêutico. O ficar entediado é o momento em que o cérebro pausa, em que os estímulos reduzem, e naquele momento que aparentemente você está entediado, é um tempo que o cérebro precisa para processar informações. Então o tédio tem seu papel. Mas hoje, na era digital, ninguém sabe mais o que é tédio. Você fica ali rolando no feed e isso gera dopamina automática. O tempo inteiro, estímulo, 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 estímulo. Então o nosso cérebro está sempre sendo nutrido com isso. Por isso quase ninguém para ler um bom livro. Para que ler um bom livro se eu posso ver um vídeo no YouTube? Para que perder tempo lendo um bom livro? Veja, só que ler um livro, isso trabalha com conexões neurais, conexões no nosso cérebro, que a nossa mente ela vai gerar imaginação, ela vai exercitar uma série de outras áreas do nosso cérebro, vai gerar muitos outros estímulos que o feed não proporciona, né? Então, as redes sociais, esta cultura que nós vivemos. As redes sociais também, elas são oportunidades missionárias. As redes também oferecem oportunidades extraordinárias, possibilitam evangelização global, ensino bíblico, acompanhamento pastoral, produção de conteúdo cristão. O problema, irmãos, não é a tecnologia, é o uso sem discernimento. Tem um livro que eu li, Sabedoria Digital, esqueci o nome do autor, Sabedoria Digital, que o autor trabalha, ele fez uma experiência lá nos Estados Unidos em que os filhos dele, até uma certa idade, né, já a idade quase, né, não era 12, 13 anos, era 15, 16 anos, os filhos deles não tinham acesso a celulares. E aos poucos ele foi inserindo.
Eles, ao invés de gastarem tempo com o celular, eles tinham que ler livros, tinha toda uma atividade. Só que aí nesse livro Sabedoria Digital, ele mostra como, né, migrar de forma para o adolescente, ele ter acesso a isso, porque ele fica desconectado à realidade dos demais colegas, mas usando com sabedoria. Então, uma das estratégias pastorais, jejum digital periódico, devocionais sem celular. Ah, pastor, eu, por exemplo, eu mando alguns devocionais no WhatsApp da igreja. Não, você vai fazer um devocional sem celular, você vai pegar sua Bíblia, um papel, uma caneta, você vai ler o texto bíblico, meditar no texto bíblico, pontuar ali, fazer o seu devocional. Discipulado online complementar, né? Nós fazemos isso, inclusive, atualmente, a maioria das vezes, as aulas para batismo, eu não tenho feito mais todas as aulas presencialmente, eu faço várias aulas pelo Meet e tenho uma ou duas aulas presencial com toda a turma, porque é difícil, né, na semana nós termos um dia para conseguir colocar todos os alunos juntos, né? Então temos usado isso também como estratégia. Então temos que saber usar a tecnologia a nosso favor. Educação midiática cristã. Sugestão de gráfico. Tempo médio diário. Então aqui, oração. Olha só como é que está. Oração, leitura bíblica. Olha só a quantidade de redes sociais. É o que, infelizmente, nós vivenciamos, né? Então vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, gente. Ó, estamos quase, gente. Estamos quase lá, tá? Me dê mais. Ó, vai dar para nós terminar a tempo aí. Eu vou comentar o menos possível para vocês poderem também elaborarem, né? Eu sei que é muita informação. Discipular em tempos de hostilidade religiosa. O novo cenário. Em muitas sociedades ocidentais, a fé cristã deixou de ocupar posição cultural privilegiada. Os cristãos enfrentam pressões ideológicas, direto, ridicularização pública, exclusão social, restrições indiretas à expressão da fé. Qual é o modelo de Jesus? Jesus nunca prometeu popularidade. Pelo contrário, ele declara: no mundo tereis aflições. O discipulado sempre envolveu custo, né? Aqui eu inverti aqui a posição, aqui a ordem, né? Mas aqui, olha, o exemplo de Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer enfrentou o nazismo e ensinou: quando Cristo chama um homem, convida-o a vir e morrer. O discipulado autêntico exige fidelidade, mesmo quando ela possui consequências. Ou seja, esta fidelidade possui consequências. Olha, quando você vê assim uma afirmação como essa de Dietrich Bonhoeffer, né, a pronúncia é bem complicada, nós vemos como a teologia é formada. Esse mesmo teólogo que enfrentou o nazismo, que enfrentou tudo isso e que o livro dele sobre discipulado é excelente. Eu tenho o livro dele também aqui sobre comunhão, é excelente também. Mas veja bem, esse mesmo teólogo, ele não acreditava na ressurreição de Cristo como uma forma real, né? Ele não acreditava que a ressurreição de Cristo era literal. Então, por um lado, nós vemos ele falar algo tão forte sobre o discipulado, dizendo que o discipulado autêntico exige fidelidade, mesmo quando essa fidelidade possui consequências. Ou seja, ele morreu pela sua fidelidade ao evangelho, por não acreditar, por não aceitar o posicionamento do nazismo, porque muitos cristãos, a igreja luterana estava apoiando o nazismo e ele era contra, né? Resposta pastoral. A igreja deve preparar seus membros para defender a fé com respeito, viver com coragem, amar os opositores e permanecer firmes, porém sem agressividade. Olha que desafio que nós enfrentamos. Aqui vamos ver um caso pastoral. Aqui é um caso fictício, mas pense comigo na situação. Né? Eu já vivenciei casos como esses, eu não vou ter tempo de contar aqui, um caso no passado que eu vi assim, um resultado muito grande. E na época eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, mas o Espírito Santo me ajudou muito. Irmã Célia, a situação da irmã Célia.
Depressão há 6 meses, isolamento crescente, não vai nos cultos, não vai na igreja, né? Recusa de medicação, quer dizer, ela não quer se tratar, e sentimento de abandono divino. Então, veja, um plano pastoral de 3 meses, né, para essa irmã. Primeiro mês, estabilização. Visitas semanais, oração e escuta pastoral, avaliação clínica. Isso, primeiro mês. Então, durante o primeiro mês, uma vez por semana, uma visitação, orar com ela, ouvir esta irmã e levar ela a fazer uma avaliação clínica urgentemente. Segundo mês, o retorno à terapia, né? Ela participar de uma terapia, participação em pequeno grupo, para poder estar aos poucos, né, voltando, saindo do isolamento, né? E monitoramento familiar, a família estar monitorando ela. Terceiro mês, então, reinserção. Então, essa irmã, né, vai ser aos poucos reinserida ao ministério, se ela tinha uma atividade na igreja, alguma área que ela trabalhava, né? Uma mentoria espiritual e uma rede permanente de apoio, né? Então, veja bem, é um caso para ser tratado. Princípio teológico. Deus pode agir pela oração, e ele age, pela comunidade, pela medicina, pelo aconselhamento. Todos estes meios pertencem à graça comum e providencial de Deus. Nós temos uma ideia, irmãos, muitas vezes, que a única cura que é divina é quando a gente ora por alguém, e pela graça do Senhor, tive a experiência de poder orar por pessoas e vê-las sendo curadas, mas nós temos a ideia que só assim que o Senhor cura, né? Através da oração da fé. Mas, irmãos, Deus também cura através da medicina. Deus cura através do tratamento medicamentoso. Ah, pastor, a pessoa tinha depressão, mas ela foi curada porque ela fez um tratamento, ela tomou remédio. Foi Deus que curou ela. Porque a graça de Deus é que capacitou ao médico, ao cientista, entender o mecanismo do cérebro humano e desenvolver um medicamento que ajuda a estimulação nos neurônios, né, o sistema neural, para estimular a produção de hormônios, né, serotonina, endorfina, né, esses hormônios, a própria dopamina, para ajudar o equilíbrio. Hoje, por exemplo, antigamente, a ciência viu uma mulher que, naquela fase em que tinha a questão, a mulher quando tinha, hoje nós sabemos a chamada TPM, a tensão pré-menstrual, muitos homens se divorciaram no passado e diziam: minha mulher é louca. Tem uma época do mês que a minha mulher ela fica louca, ela briga por qualquer coisa, ela pega, ela joga a xícara em mim, ela faz isso e aquilo, a minha mulher tá louca. Tinha essa ideia, com todo respeito, irmãs que estão aqui. Mas por quê? A ciência não tinha conhecimento de toda essa ebulição que tem durante o período, né, da questão da tensão pré-menstrual. Eu fui criado numa casa com 7 mulheres, eu tinha 7 irmãs. Então eu sei o que é essas mudanças hormonais. Mas hoje a ciência já descobriu, tem tratamento para tudo isso, né? A mulher, quando tem a menopausa, tem a reposição hormonal, o homem também chega um momento que tem que fazer reposição hormonal. Então a ciência também trabalha a serviço de Deus. Então uma pessoa pode ser curada através da medicina. Então, atividade de discussão e avaliação, isso aqui nós não vamos poder fazer hoje, a ideia era nós fazermos isso. Eu vou pedir que vocês façam isso como atividade para avaliação depois, você pode fazer isso, né? Questões para debate: como o relativismo influencia a leitura da Bíblia atualmente? Então aqui são 5 perguntas, você pode usar essas perguntas aqui para nós avaliarmos essa aula, tá? E vai valer nota, isso aqui vai ajudar na nota de vocês, responder essas perguntinhas aqui. Que seria uma questão para nós debater aqui hoje, conversar sobre isso. O tempo não permite, temos aqui 10 minutos, né? E você pode, então, usar para fazer um trabalho em cima disso aqui, né? Como o relativismo influencia a leitura da Bíblia atualmente? Como equilibrar o amor pastoral à fidelidade doutrinária?
respondam com as suas palavras. Vocês podem revisar não apenas essa aula, vocês podem, para responder isso aqui, talvez você vai ter que ler, além dessa aula aqui, outras aulas que eu falei sobre pós-modernidade, aquelas aulas lá mais na frente, né? Vai ajudar você a responder isso aqui com as suas palavras. Quais os espirituais das redes sociais você observa em sua comunidade? Aí é uma pergunta assim mais pessoal, a experiência de vocês. Como preparar novos cristãos para viver a fé em contextos hostis? Eu comentei aqui que tem uma jovem da igreja que está fazendo doutorado em, em psicologia na URGS, que é uma federal aqui em Porto Alegre, lá em Porto Alegre, na capital, né? Atividade escrita, aqui você pode fazer para mim, então, para mim não, é um tema para você, vai ajudar na avaliação também, vocês vão ter tempo para isso, fiquem tranquilos, tá? 2 a 3 páginas sobre esse tema. O discipulado em tempos de redes sociais. Você vai incluir aí desafios espirituais da cultura digital, estratégias de discipulado, uma fundamentação bíblica e uma aplicação pastoral. Trabalhinho bem fácil, viu? Bem Cara simples. de Jéssica, deu vontade de correr, ó. Jéssica, não é para semana que vem, não, tá, Jéssica? Fica tranquilo. Eu vou isso aí, eu vou dar um prazo para vocês aí, tá? Mas olha só, isso aí vocês vão tirar de letra ainda. Vocês são top. Faz uma coisa dessa com a gente, né? Professor, para me responder aquela atividade em 20 questões, eu falei, meu Deus, o que é isso? Não, tu não sabe mais, é porque, ó, nós temos ainda 6 aulas que nós não fizemos nenhuma avaliação ainda, né? Glória a Deus. Calma, Né? professor, nós estamos no final já do semestre. Você vem assim, meu Deus. Pois é, filha, mas Pra ele soltando tudo aqui. assim, ó, vocês me perdoem, mas o seminário me exige que eu tenho que avaliar vocês. Eu não posso avaliar vocês apenas pela simpatia. Pela simpatia, pela beleza, Uma ótima ideia. né, Caju? Todos estão aprovados, né? O Caju, né, Cajuzão? Vocês estão tudo aprovado por mim. Se for pela beleza, pela simpatia, vocês são 10. Mas o seminário exige mais de mim. Mas né? pode pegar mais leve um pouco. Vou pegar mais leve, tá? Ao invés de 10 questões em cada uma das... Eu vou pegar 3, né, perguntas em cada uma delas e para fazer para vocês um questionáriozão, tá? Em vez de assim, ó, por exemplo, lá porque que deu 20 questões. Eu peguei 10 questões, foram 2 aulas. A aula 1 e 2 eu pedi 20 questões, né? Eu vou fazer assim, ó, para ajudar vocês. Fora esse trabalho aqui, ó, que vai ajudar também na média de vocês, eu vou separar 3 perguntas no máximo para cada uma das outras disciplinas, das outras aulas. Então vocês vão ter um tempo, eu vou pedir para o seminário um tempo, né? Não precisa me entregar agora no final do semestre, eu vou dar um tempo para vocês, quem sabe até, né, vou dar um prazo aí para vocês para poder, porque a média vão precisar só para o final do ano mesmo, né? Eu acredito, né? Então até lá. Nós temos mais uma aula ainda, né? Só mais uma aula. Então, vão ser 18 questões. Ó, como eu sou bonzinho. Eu dei 20 para aquelas 2. Vai dar, olha só, 18 para todo o restante das aulas. Olha só como eu sou bonzinho, guria. Tudo isso por causa da simpatia de vocês, gente. Ó, aqui é só a síntese da aula, tá? Aqui não tem nada, é só a síntese, o resumo da aula, que é o que nós já falamos, né? E por último aqui, então, a nossa conclusão. Olha só, 5 minutinhos. Olha só, gente. Deus é bom para vocês, viu? Deus ama vocês, viu? Essa aula, nós podíamos aprofundar muito mais ela, mas ela tá aí, ó. Encerramos aí ela. Ó. A igreja não foi chamada para fugir dos desafios de seu tempo. Foi chamada para enfrentá-los à luz do evangelho. A cultura muda, as tecnologias mudam, as ideologias mudam, mas Cristo permanece o mesmo. A resposta cristã aos desafios contemporâneos não é medo, isolamento ou hostilidade. É fidelidade bíblica, amor ao próximo e esperança no reino de Deus. Aleluia. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Meus queridos, vocês são top. Eu preciso aí, ó, rapidinho, fazer um print aqui de vocês aqui. Ah, tem mais gente escondida aqui que eu não consigo ver todo mundo aqui pelo... Deixa eu aqui parar de... Tá.
Deixa eu fazer um print dessa gente linda aí. Ó, o Caju chegou a se ajeitar na cadeira. Caju, eu queria te dar nota pela tua simpatia, pelo teu sorriso, cara. Mas, infelizmente, só o teu sorriso não é suficiente. O seminário me exige que eu te dê nota também, né? A irmã ali, né, Viana? Eu queria, ó, Jéssica, eu queria só pelo semblante de vocês, pelo sorriso, mas o seminário não me permite isso. Vocês estão aprovadíssimos por mim. Faz você, ó, não precisa nem pedir para fazer cara bonito, vocês tudo bonito aí, ó. Deixa eu fazer o print aqui, olha aqui. Aqui o print. Feito. Gente, deixa eu orar para encerrar nossa aula hoje. Obrigado pela paciência de vocês. Pai, muito obrigado por esta noite podermos falar sobre estes temas, Pai, que são tão importantes, Pai. Queríamos, ó Deus amado, poder aprofundar essas questões, mas eu sei que eles são teus servos e eles vivenciam isso no dia a dia. Abençoa, Pai. Abençoa essa turma, Pai, da teologia contemporânea. Eu sei, Pai, que o Senhor quer usar eles como instrumentos poderosos nas tuas mãos. Que a tua boa e poderosa mão se manifeste, abençoando a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Vocês são top demais. Obrigado por tudo. Tenho aí um excelente final de semana e vamos para cima. Tá ali, ó, as questões estão ali para vocês. Não se preocupe, eu vou elaborar. Todas as perguntas vão ser perguntas de. Você vai responder com as suas próprias palavras, então fique tranquilos. Ou vocês preferem que eu faça um provão com umas 50 questões de forma objetiva para vocês marcar, né? Posso fazer assim, ó, A, B, C, D, né? E E, né? Eu posso fazer uma prova assim também. Mas aí, né, talvez vai exigir um pouco mais. Mas eu vou conversar com a direção aí do seminário e vou ver uma forma também de não ser muito pesado para vocês, tá, queridos? Mas eu vou ter que ver alguma forma de avaliar vocês, né? E eu sei que vocês já estão tudo aprovados para a glória. Vocês já são, né, candidatos de altíssima qualidade para o céu, né? Quanto a isso, não tenho dúvida. Nós vamos orando aqui, pastor, para o senhor amadurecer as ideias aí. O senhor tá meio Amém. nervoso. O senhor tá meio nervoso que vai assistir o jogo agora, o senhor tá meio nervoso. Não, tô tranquilo, rapaz. Agora eu vou sentar ali com a minha esposa ali, né? Já os meus netos foram para casa do meu filho lá para ver o jogo lá, né? E aí eu vou sentar um pouquinho com a patroa, fazer um lanchinho. Mas, gente, muito obrigado, viu? Tenha uma ótima semana. Nos vemos daqui a 15 dias. Mas segunda-feira, não, lá por terça-feira eu já vejo aí como é que a gente pode fazer uma avaliação que não fique também muito pesado para vocês, tá, gente? Deus abençoe. Amém. Boa noite. Deus Boa noite, boa abençoe. noite. Amém. A Pastor. paz a todos. Paz, Senhor, irmãos. A paz a E todos. um ótimo final de semana aí, irmão.